Boa noite a todos e a todas. É sempre uma satisfação para o CREA promover eventos de qualidade aos profissionais e para a sociedade. Nós nos esmeramos nessa área para oportunizar a cada participante conteúdo necessário à sua formação profissional. Nossos eventos têm atraído um grande público e, por isso, na noite de hoje, vamos realizar a terceira edição do projeto Diálogos que Conectam. Discutiremos o tema inclusão, ferramenta para grandes transformações urbanas. A live de hoje, promovida pela Associação Baiana de Engenheiros de Minas, a ABEM, e terá como convidado especial o engenheiro de Minas, Manuel Jorge Dias, mais conhecido como Manezinho da Implosão. As entidades que tiverem interesse em agendar alguma palestra dentro do projeto Diálogos que Conectam devem encaminhar proposta para a Assessoria de Relações Institucionais do CREA através do e-mail aslim@creaba.org.br. É muito importante que vocês, profissionais e estudantes da área tecnológica, sigam o CREA nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, no Twitter, e inscrevam-se aqui no nosso canal para terem acesso à programação de palestras desse projeto, além de outros. A conversa hoje vai ser conduzida pelos engenheiros de Minas da ABEM, Pedro Lemos, engenheiro de Minas, especialista em desmonte de rocha, professor de escavações de poços e túneis, lavra a céu aberto e viabilidade, formado há mais de 30 anos. Está como tesoureiro da ABEM, diretor da empresa IES Serviços de Engenharia de Mineração. Ezequiel Pinheiro de Barros, engenheiro de Minas, engenheiro civil, especialista em mineração e meio ambiente, e está como diretor de Relações Institucionais da ABEM, atua como diretor da empresa Guatral Engenharia nos segmentos de construção civil e mineração. Além disso, ambos são conselheiros do CREA Bahia. Nosso evento disponibiliza certificados digitais e as orientações para emissão serão passadas no decorrer do evento, tanto no chat do YouTube, quanto aqui a gente reforça no decorrer da programação. Então, o palestrante vai ter 60 minutos para expor o assunto. Após a fala dele, será aberto o momento para as perguntas, e aí teremos 30 minutos para responder as perguntas que chegaram, tanto das redes sociais, quanto as que chegarem no decorrer do evento aí pelo chat do YouTube. Então, quem tiver alguma pergunta, já quiser se antecipar, pode colocar, que nós vamos coletar as perguntas e passar para os mediadores da ABEM, retransmitirem aí para a Manezinho. Então, para abrir oficialmente o evento, eu vou convidar o engenheiro agrimensor José Val Carqueja, presidente do CREA Bahia. Obrigado, Vanessa. É uma satisfação muito grande. O CREA está apoiando, o CREA sempre apoia os eventos voltados às entidades, é uma obrigação do Conselho. E é um prazer imenso eu estar aqui novamente abrindo um evento. Hoje é o evento da ABEM, Associação Baiana de Engenheiros de Minas, na presença aí desse grande profissional aí, Manezinho, Ezequiel e Pedro Lemos, que é diretor aqui do Conselho também, além de ser diretor da ABEM, é diretor do CREA Bahia. E, assim, deixo, como sempre, as associações à disposição do Conselho para estar utilizando para tanto nossos meios de comunicação online, como também os presenciais, que auditório ou salas de treinamento do Conselho. Então, é um prazer para esse presidente estar prestigiando esse evento e para desejar um bom evento a todos. E no final, acredito que seja no final, né, Manezinho? A questão das perguntas, prestar atenção e extrair o máximo de conhecimento desse competente profissional. Obrigada, presidente. Então, para não demorarmos mais, vou passar a palavra para Ezequiel, que vai aí conduzir a apresentação do nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos, eu quero agradecer a vocês aqui presentes e a parceria com o CREA por disponibilizar os seus aparatos tecnológicos, o que nos permitiu fazer essa palestra em modo simultâneo com o engenheiro de Minas, Manuel Jorge Silva, que está em São Paulo desenvolvendo seus trabalhos e nos dedicou esse momento para conversar conosco no Diálogos que Conectam. Eu quero aproveitar o ensejo e enviar ao nosso convidado, o engenheiro Manuel Jorge,
o carinhosamente conhecido como Manezinho da Implosão, os agradecimentos também do CREA e dos aqui presentes por essa disponibilidade para contribuir com a sua experiência e conhecimento com nossos profissionais de engenharia. Manuel Jorge formou-se em Engenharia de Minas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1979, e é considerado um dos maiores especialistas da área de implosão, tendo mais de 40 anos de experiência, e foi também responsável por várias explosões aqui no Brasil, como, por exemplo, Carandiru, em São Paulo, da Ilha Grande, Rio de Janeiro, o edifício Palace 2, dentre mais de 200 implosões de prédios, além de pontes, viadutos, silos, chaminés e estruturas especiais. Aqui na Bahia, ele esteve à frente da implosão do estádio da Fonte Nova e do hotel de Estela Maris. Hoje, Manuel Jorge, ele está conosco para passar um pouco dessa experiência, evidenciando as vantagens que a implosão oferece em comparação aos métodos tradicionais e, portanto, sendo uma importante ferramenta para as transformações urbanas. Manezinho, a palavra é sua para dar o prosseguimento aí para a palestra. Obrigado a você e a todos. Valeu, Ezequiel. Obrigado aí pela introdução, pelas palavras generosas, né? Obrigado para o CREA, a BEM, entidades às quais eu tenho muito apreço. Como engenheiro de Minas, eu tive a oportunidade de atuar, isso ainda na década de 80, nos anos de 82, e outros à frente dessa década, junto à APM. A APM foi uma entidade que catalisou a criação de outras associações, depois também veio a FAEM. Então, com muito orgulho que eu faço esse registro, onde, sem dúvida nenhuma, a partir da criação dessas associações, a figura do profissional engenheiro de Minas se viu muito mais valorizado e teve as suas atribuições defendidas, né, com garra, junto ao CREA, que é uma entidade que defende a todos nós profissionais, de todas as áreas. Esse registro é seguido de um agradecimento, né, a gratidão a quem conduziu o processo, principalmente ao Pedro Iguano, um amigo aí desde a década de 90, Ezequiel, todo o corpo técnico do CREA, né, na figura também do seu presidente, que foi muito generoso comigo. Essa generosidade se reveste principalmente no termo carinhoso com que eu sou conhecido no mercado da engenharia de Minas do Brasil, na engenharia das implosões, que é o Manezinho da Implosão. Esse apelido carinhoso, né, vem desde a época do engenheiro Hugo Takahashi, né? O engenheiro Hugo Takahashi foi o precursor, o pioneiro das implosões no Brasil. A primeira implosão que ocorreu aqui foi em novembro de 1975. O nosso primeiro cromo desse nosso bate-papo traz a imagem dessa primeira implosão, tá? Onde ele esteve à frente. E a figura do engenheiro Hugo Takahashi está muito presente na minha vida, principalmente através da palavra gratidão, tá? E através do reconhecimento que eu tenho, e faço questão de deixar registrado isso, em todas as minhas palestras, em todas as implosões, quando existe aquela abordagem de defesa civil, de mídia, enfim. Então, eu procuro sempre reverenciar a memória do engenheiro Hugo Takahashi, pela importância que ele teve na minha vida, as oportunidades que me foram dadas, e, infelizmente, em função do seu falecimento, o desafio que me restou de dar continuidade ao seu trabalho. Coincidentemente, a semana passada, na quinta-feira, foi a data do aniversário do seu falecimento. Então, eu me sinto mais orgulhoso ainda, mais gratificado de poder, poucos dias depois, né, através dessa reflexão que a reverência ao nome dele traz, essa oportunidade magnífica, extraordinária de estar levando aos meus amigos aí da Bahia, do CREA, dos profissionais de engenharia de Minas e outros profissionais, algum conhecimento dessa técnica, que é uma atividade de engenharia como outra qualquer, mas se reveste de muito carisma popular, né? Tem muito apelo de jornalístico, e, sem dúvida nenhuma, esse apelo jornalístico e esse carisma popular faz da implosão uma atividade que se expõe muito na mídia, né? Então, é um trabalho que tem muita divulgação, normalmente uma operação de guerra cercada por um aparato midiático. Isso nos traz, né, muito orgulho, porque expõe o profissional que está à frente, né, a uma condição de poder divulgar a sua profissão,
de poder também falar da Defesa Civil, que a gente sempre traz, né, na frente de todas essas iniciativas. Toda a implosão tem sempre todo um aparato de Defesa Civil, todas as entidades que fazem parte, que cercam, né, o nosso trabalho de muita tranquilidade, muita segurança, e ao mesmo tempo em que é sempre uma oportunidade de enaltecer a figura do engenheiro Guto Takahashi. No primeiro cromo, se o Bruno voltar um dos cromos lá, que é o da apresentação inicial, essa imagem é justamente a imagem da implosão do prédio Mendes Caldeira, que foi a primeira implosão no Brasil. E, além do destaque do Hugo, é interessante, né, na época houve uma assessoria norte-americana que participou do processo também. É interessante chamar a atenção do ponto de vista técnico, se vocês virem a imagem, existem fumaças saindo em vários andares, na prática é de 5 em 5 andares, até o 30º andar, né? Isso é uma técnica que foi muito usada, principalmente pelos americanos, que tem muita tradição, né, nessa área de engenharia de implosão, e o que se constata até hoje, seja ainda nos Estados Unidos, para algumas empresas, alguns profissionais, mas na Europa e no Oriente Médio também, as implosões ainda são, muitas delas, contempladas com esse procedimento de detonar vários andares, seja intercalados a cada 5, a cada 3, enfim, a gente vê muito isso nas redes sociais. E até com certo orgulho, eu coloco que a última vez que nós fizemos uma implosão no Brasil foi no prédio da CESP, um prédio com 21 andares, onde prevíamos naquela oportunidade a detonação dos 4 primeiros andares, o 5º e o 10º. E quando eu digo prevíamos, eu coloco, enalteço a figura do Hugo, né, do japonês, como ele era muito conhecido também carinhosamente. E, na época, já se questionava, seja o IPT, ou a Polícia Técnica, ou o pessoal da USP, questionava o porquê de não detonar outros andares, e havia uma preocupação quanto ao resultado. A própria Polícia Técnica e a USP eram contra a implosão, era uma implosão muito difícil, o prédio estava em colapso iminente, desabando, e ele foi muito convicto do resultado. Ele falou, não, o prédio vai cair na vertical, não vai cair nenhuma pedra na Paulista, e esse prédio da SESC foi um dos 3 mais difíceis que a gente tem historicamente. E foi o último onde teve essa concepção de detonar andares intermediários. E ainda assim, por conta do incêndio que o prédio tinha sofrido, em uma condição de insegurança, foi detonado apenas o 10º, e com um resultado extraordinário, exemplo do que vocês vão ver aí numa condição muito mais extrema, o Palace 2. Ou seja, eu faço essa reflexão para enaltecer a figura dele, o Hugo, o japonês, faço esse resgate histórico e até para enaltecer também a engenharia brasileira de implosões, que desde 88 nós não usamos mais essa técnica, né, de detonar em outros andares, porque nós adquirimos a segurança, né, a expertise para detonar em andares inferiores, então somente isso traz um ganho em termos de segurança, prazo, velocidade, enfim, por conta da experiência, da segurança que a gente tem adotando esse procedimento. Se vocês olharem nas redes sociais, né, nas mídias, essas implosões que ocorrem no mundo inteiro, muitas delas ainda adotam esse procedimento técnico de detonar andares intermediários. Isso representa uma preocupação, tecnicamente falando, né? Porque você agrega um risco a mais de lançamento de pedras a uma altura muito grande, né? Recentemente passou lá na Índia, onde dezenas de prédios no entorno estavam envelopados e protegidos por conta desse risco. Então, o pessoal ainda não domina a técnica, né, do cálculo do tempo para que as detonações ocorram quando o prédio, aquele andar, se aproxima do solo. Então, isso tudo acaba fazendo com que no mundo inteiro, e até mesmo aí nos Estados Unidos, adotem essa técnica. Então, o Brasil é muito avançado em termos de implosão, não deve nada a outros países, e isso nos enche de orgulho. É sempre uma oportunidade de homenagear o Hugo, como ele está destacado aí no Chrome, enfim. Podemos nos orgulhar, nós brasileiros, nós engenheiros de Minas, pessoal especializado em explosivos e que vive, milita, respira o explosivo, podemos nos orgulhar de que, em termos de técnica de implosão, de maneira geral, a engenharia brasileira é muito reconhecida e muito competente no mundo inteiro. Bom, a partir dessa introdução, né, eu vou tomar a liberdade de até mudar um roteiro daquilo que a gente está acostumado em termos de palestras nas faculdades, né? E eu vou aguçar o interesse de todos, né? Seduzi-los aí com imagens impactantes
mostrando 3 implosões, né, que se destacam no universo das dezenas aí que nós já executamos no Brasil, que tiveram impacto de mídia, mas ao mesmo tempo representaram desafios do ponto de vista técnico. Tá? 2 delas, como eu disse, estão entre as 3 mais difíceis. O prédio da CESP, que teve o engenheiro Takahashi à frente, né? O Palace 2, que foi o ícone da dificuldade, a gente coloca, em termos de grau de dificuldade, nós classificamos como grau de 5 até 10, já começa em 5, porque toda implosão é difícil, por conta do que se reveste, né? Até por conta da figura da mística do explosivo, das condições do entorno, defesa civil, enfim. É uma intervenção no meio urbano, normalmente cercado de muitos edifícios e uma população que tem toda a sua rotina alterada. E o prédio da Berrini. Então, esse prédio da Berrini, ele se inclui entre esses 3. Eu vou pedir para o Bruno, então, passar o prédio da Berrini, que eu considero como um dos ícones. É um desafio muito grande, teve toda uma série de circunstâncias em que tivemos que dominá-la. Tem uma narração aí de um personagem muito conhecido de todos, né? Então isso chama atenção também, que não deixa de ser uma chancela ao nosso trabalho. E depois eu faço algumas considerações iniciais, adicionais, a respeito do desafio que foi. Então eu pediria para o Bruno passar a implosão do prédio da Berrini para que vocês possam apreciar. Preste atenção, este prédio vai desaparecer em segundos. O Fantástico começa com uma cena de impacto, inédita na TV brasileira. Uma implosão em super câmera lenta. 15.000 toneladas de concreto, aço e ferro desabam e revelam detalhes que não se percebem a olho nu. Uma imagem fascinante. O prédio de 16 andares num centro comercial e financeiro em São Paulo foi derrubado para dar lugar a um complexo empresarial. Ontem, a equipe liderada pelo engenheiro Manuel Dias instalou os explosivos nos pilares. Na implosão, nós prevemos cerca de 100 quilos de dinamite, que serão colocados em 400 pontos de detonação. As explosões foram programadas para acontecer uma atrás da outra, com intervalos de milésimos de segundo. Uma implosão muito difícil, uma área densamente urbana, com prédios muito próximos. A Defesa Civil isolou a área e retirou os moradores. Medo não, porque eu não sou medrosa, mas a ansiedade dá, porque é assim tão próximo da gente, né? Hoje de manhã, às 10 horas em ponto, um detonador como esse deu início à implosão. Repare que o edifício cai inclinado para a rua. O objetivo é exatamente preservar os prédios que estão mais próximos. Em apenas 4 segundos, o edifício veio abaixo. Mas com a super câmera lenta, o que os seus olhos mal conseguem enxergar se transforma num espetáculo. Para obter esse efeito, a implosão foi gravada em altíssima velocidade, 600 quadros por segundo. Compare com a imagem normal, como a que você está vendo agora, de 30 quadros por segundo. É um visual incrível, né? A câmera especial consegue captar o exato momento da detonação. Nesses pontos aqui, isso aqui são detonações. Tá? Tudo isso é detonação. Pela primeira vez numa implosão no Brasil, os engenheiros deixaram 20 piscinas de criança de 1.000 litros dentro do prédio. Para nós procurarmos minimizar os efeitos da poeira nas implosões. Veja o rastro da detonação e o momento em que as piscinas explodem. O prédio começa a quebrar antes mesmo de bater, né? Ele fragmenta na própria queda. Isso nós já detectamos em algumas fotos, mas não com esse nível de precisão assim. Um show de tecnologia. Os técnicos começaram o trabalho de remoção dos escombros, que deve durar de 15 dias a um mês.
O Fantástico está só começando com um festival de atrações. Bom, senhores, agradeço o Bruno aí por essa intervenção e eu gostaria de destacar dois aspectos aí, né, nessa implosão. Primeiro, o aspecto da proximidade dos prédios que estavam no entorno desse edifício Berrini. O prédio de trás estava apenas 3 metros, né? E o desafio ali era exatamente preservar o prédio que estava ao lado e o material não poderia cair na Avenida Berrini. Esse caso Berrini, que é um dos grandes centros financeiros de São Paulo, seria um colapso para a cidade. Esse desafio, e aí eu aproveito também para dar um devido destaque, que para mim é prazeroso fazer esse destaque, foi contemplado esse resultado, esse sucesso, graças à atuação dos encarregados e personificado principalmente por um encarregado chamado José Neves. Quando nós estávamos desenvolvendo esse trabalho, ele revelou algumas preocupações que iam na contramão de todos os conceitos de engenharia de implosão que eu tinha convivido até ali. Inclusive, eu fiz um resgate de um trabalho incrível que o Hugo tinha realizado, a gente tinha realizado em 1989, em Niterói, um prédio com características semelhantes, mas os pilares lá tinham 1,5 m por 2, eram pilares enormes, e aí tinham 90 por 90. Sem entrar em detalhes técnicos, era uma contradição, a preocupação que ele estava manifestando, em relação ao número de andares que a gente usava os explosivos. E eu fiz essa brincadeira com ele, que estava indo na contramão, e quando chegou nas proximidades da execução do trabalho, eu chamei o Morgan, né, meu braço direito naquela oportunidade, que estava acompanhando todos os trabalhos, e chamei ele e falei, Morgueta, nós temos 2 projetos aqui, né, o nosso e o do Zé Neves, e eu estou inclinado a adotar o do Zé Neves, por conta desse feeling, dessa intuição dele, porque a gente consegue extrair, né, traduzir dos encarregados, essa percepção da queda do prédio, a partir das informações que a gente passa em relação ao tempo, né, com que os explosivos vão ser detonados. Tem toda uma sequência, mesmo que defasadas aí da ordem de milésimos de segundos, tem um impacto correlacionado diretamente à queda do prédio e no limite entre o sucesso e o fracasso. E adotamos o projeto do Zé Neves. O nosso projeto, até hoje, não sabemos, né, o que seria, mas o resultado foi extraordinariamente perfeito, né, diria isso, com muita satisfação. Demos o devido destaque nas reuniões que se seguiram junto aos clientes e tudo mais, o destaque que o Zé Neves merecia, e sem dúvida nenhuma, essa relação com os encarregados, em qualquer área da engenharia, e muitas vezes elas não são as mais amistosas, né? Muitas vezes tem a figura da competição, diferença de idade e tudo mais, passam no espaço, mas ao longo de décadas a minha relação com esses profissionais sempre foi de muita cumplicidade, né? E por isso que eu faço questão de fazer esse destaque ao Zé Neves, especificamente nesse trabalho, entre dezenas de outros que a competência dele se fez presente. A figura do desafio teve muito presente, principalmente em relação à proximidade, né? A gente sempre chama a Defesa Civil. Eu chamei o coronel Jair Paca para olhar os prédios, né? Na verdade, o prédio, mas eram 2, um colado ao outro. Ele ficou até animado, o pessoal da Defesa Civil vibra, né? Participar dessas atividades, até porque também é a oportunidade da Defesa Civil aparecer para a opinião pública em geral, porque nós no Brasil não temos muita tradição com Defesa Civil. Então a implosão acaba também fazendo a oportunidade de divulgar o nome da Defesa Civil. Então ele chegou lá, ficou muito animado, falou, pô, Manezinho, essa implosão aqui, esses 2 prédios, vai ser legal pra caramba. Então, falou, olha, coronel, na verdade, não vão ser os 2 prédios, é só o prédio da frente ali. Ele pôs a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, você está querendo acabar. Ou seja, ele na hora já reagiu como se realmente fosse um trabalho muito difícil, e foi. E fica o registro aí da competência dos Zé Neves, tá? Um outro trabalho que eu destaquei, e é do conhecimento de todo mundo, que teve uma repercussão a nível mundial, é o Palace 2. E aí sim, esse foi o ícone, né, do desafio técnico, o ícone do ponto de vista de riscos, de segurança, uma situação, convivemos lá com uma situação absolutamente extrema, né? Uma implosão onde se detonaria 4 andares, tivemos que assumir apenas 2, né?
que o prédio estava em colapso iminente. Esse colapso iminente ficou claro pela decisão da prefeitura de implodir e o desespero do engenheiro da prefeitura, o doutor Vitor, que com muita competência sinalizava que o prédio poderia cair a qualquer momento. Para nós, na nossa experiência, não. Tá? E nós vimos uma situação muito semelhante no Stella Maris um mês antes, aí em Salvador. A Palace 2 foi em fevereiro de 1998 e um mês antes foi o Stella Maris. E o Stella Maris estava numa condição de risco muito grande também, porque a maresia, né, agiu sobre os pilares do primeiro andar que não tinha uma parede, corroendo os pilares e a ferragem. E nós, com a nossa experiência, entendíamos o que pesa a Defesa Civil ter condenado, sabia que daria para trabalhar, mas eu convivi com a preocupação o tempo todo. Fizemos a furação dos pilares lá no Stella Maris, numa condição em que, se fosse um calculista, né, um engenheiro civil na área de cálculo, fazer o cálculo daquele prédio, ele ia concluir que aquele prédio era uma miragem, que ele já não deveria estar ali mais. E a gente conviveu com todos esses riscos. E fomos com o Palace 2, mais essa credencial, né, que a nossa experiência conta. E no Palace 2, os encarregados não tiveram essa percepção do risco. E esse engenheiro da prefeitura, o doutor Vitor, teve, e com razão, salvou nossas vidas, né? A percepção dele levou essa preocupação para mim, eu tomei a decisão de nós escorarmos o prédio nos andares de garagem, entre a intersecção, né, na interferência entre o prédio que ficou em pé e o entulho que caiu da tragédia. Vocês vão ver, então, as imagens, né, e o meu depoimento, que é um depoimento muito impactante, e em seguida eu faço considerações adicionais ainda sobre o que representou o Palace 2, né, que para nós até hoje, numa referência aí, numa escala de 5 a 10, entendendo 5 uma implosão fácil, mas que sempre tem o risco e o respeito, né, com a estrutura, e 10 é a condição mais extrema, que foi o Palace 2. São essas imagens que vocês vão acompanhar agora aí, o meu relato também, que o Bruno vai colocar. Então, o edifício Palace 2, em fevereiro de 98. Às 10h30 da manhã foi implodido o edifício Palace 2, no Rio de Janeiro. É o fim de um drama que começou há uma semana. Parte de um bloco do edifício Palace 2, construído pela Sersan, do deputado Sérgio Naia, caiu na madrugada do dia 22, domingo. A maior parte dos moradores conseguiu sair do prédio, mas 8 pessoas ficaram desaparecidas. Na segunda-feira, o corpo do defensor público Gil Augusto Maneschi foi encontrado na garagem do prédio. A prefeitura resolveu implodir o prédio, já que ele ameaçava cair sobre os edifícios vizinhos. Os moradores do Palace 2 entraram na justiça para tentar impedir a implosão. Ontem, o juiz Gessé Torres, depois de 9 horas de discussão, autorizou a implosão, que foi marcada para o meio-dia de hoje. De manhã, o prédio voltou a balançar e os técnicos resolveram antecipar a destruição. Em apenas 5 segundos, os 110 apartamentos do edifício Palace 2 desapareceram. Você vai ver agora as imagens da implosão do prédio em 7 ângulos diferentes. O repórter Sérgio Aguiar acompanhou no local a implosão do edifício Palace 2 e fala ao vivo de lá. Sérgio. Técnicos da Defesa Civil estão, neste momento, vistoriando prédios vizinhos para verificar se a estrutura foi abalada com a implosão. E eu converso agora com o engenheiro responsável pela implosão, Manuel Dias. A implosão ocorreu dentro do esperado?
Felizmente, em que pese todas as dificuldades, né, que apareceram no desenvolvimento do processo, a avaliação preliminar nossa é que o trabalho teve realmente um resultado perfeito e dentro do contexto de defesa civil o pessoal fez um trabalho excelente, não houve nenhuma ocorrência que pudesse trazer alguma nota triste para o evento. Não é um momento de comemoração, né? A nota triste fica por conta do que ocorreu antes com a tragédia, com aquele colapso anterior. Vocês tiveram que fazer alterações de última hora? No dia de ontem o prédio entrou em estado de colapso iminente, os serviços de preparação foram interrompidos e nós tivemos que adotar uma atitude extrema, fazendo um carregamento precário de apenas 1/3 do que estava previsto. Quanto que foi utilizado? Apenas 1/3 da perfuração é que foi incumbida de efetivar a implosão. E apenas 2 pessoas entraram no prédio para fazer esse carregamento porque o risco de vida era muito grande. Em que momento vocês detectaram que haveria necessidade de antecipar a implosão? Olha, o prédio começou a trabalhar, que é o termo que a gente usa, a partir das 8 horas e às 9 houve uma oscilação muito grande, nós abandonamos a área, até antes do que nós prevíamos, e a partir daí decidimos, em conjunto com a Defesa Civil, executar a implosão antes do tempo, porque havia o risco do prédio tombar sem direcionamento, causando prejuízos maiores aos prédios vizinhos. Vocês tinham alguma outra saída? Olha, outra saída seria ficar contemplando o prédio, aguardando um momento que ele pudesse cair de forma que não fosse direcionada. Como eu disse, causando maiores prejuízos aos moradores que já sofreram tanto. Vocês já participaram de quantas implosões no país? Olha, eu pessoalmente participei de todas as implosões de prédios de 87 para cá. Tá? Quantas foram? Deve ser um número aí de mais de 40, pelo menos. Nunca tive a curiosidade de... Essa foi mais difícil? Essa foi a condição mais extrema de risco, de pressão. Então, realmente foi uma situação bastante delicada, causou preocupação a todas as pessoas que a gente está diretamente ligado. Felizmente correu tudo bem, nada a registrar que pudesse trazer mais tristeza do que já está ocorrendo aqui na área com o sofrimento dessas pessoas que perderam os familiares ou que perderam seus bens. Realmente é uma situação bastante delicada, a gente se solidariza com todos, tá, no momento de tanta tristeza. Existe a possibilidade da estrutura de algum dos prédios ter sido abalada, principalmente do bloco 1, que fica a cerca de 20 metros do prédio implodido? A Defesa Civil está fazendo a vistoria, né? Os resultados preliminares não indicam isso, o nível de vibração ficou abaixo do que determinam as normas brasileiras e em função também de sequer terem sido quebradas vidraças, a nossa expectativa é que não tenha ocorrido dano. De qualquer forma, a Defesa Civil está avaliando e a qualquer momento pode se manifestar. Ok, obrigado. E lembrando que homens da Prefeitura continuam à procura dos 7 desaparecidos nos escombros do desabamento de domingo. São utilizadas, nesse momento, retroescavadeiras e pás mecânicas. Do Rio de Janeiro, Sérgio Aguiar para o Em Cima da Hora. Senhores, o Palace 2, em fevereiro do ano que vem, vai completar a Bodas de Prata, né? São 25 anos que se completam daquele evento e ainda mexe com o meu emocional até hoje. Sempre que eu estou na palestra, tocando no assunto, conversando até com amigos, o meu emocional fica alterado. Porque foi uma experiência única, né? Eu diria que não houve até hoje no mundo uma condição como aquela, pelo menos no Brasil, eu vivenciei quase todas, uma situação muito extrema. O emocional desse engenheiro da prefeitura era muito forte, ele até tremia enquanto ele dava seus depoimentos, e isso me alertou e acabou salvando nossas vidas. E eu pude ter um gesto de gratidão anos depois, quando do evento lá das Torres Gêmeas, onde numa palestra lá no Rio, no público, eu pude ter um gesto de gratidão, porque ele acabou salvando nossas vidas, porque ele tinha convicção de que o prédio ia cair a qualquer momento. Então, eu tomei a decisão de escorar o prédio nos andares onde você tinha acesso, né, a fazer esse escoramento na interface entre o prédio e o entulho. E que, na verdade, o que se constatou é que o entulho da tragédia anterior, né, onde morreram as 8 pessoas, ele estava sendo responsável em garantir a estabilidade do prédio. O prédio estava apoiado sobre o entulho e 2 pilares remanescentes. E esses 2 pilares remanescentes, eles explodiram na quinta-feira para sexta. Lembrando que o Palace 2 foi no domingo de carnaval, nós entramos na quarta-feira de cinzas, trabalhamos apenas 5 horas, e o carregamento foi numa condição muito crítica também, poucos minutos,
né? 2 pessoas apenas, como eu destaquei. E ali ele perguntava qual a quantidade, eu falava 1/3, não tinha nem noção, estava ainda em estado, né, aparentemente numa serenidade tremenda, ainda estava meio me recuperando de tudo que a gente tinha passado. Eu vivenciei de sexta para sábado um medo tremendo de entrar no prédio, alertei a prefeitura que não haveria garantia do resultado, né, porque a gente já tinha apenas carregado menos do que um andar, quando no mínimo precisariam de 2, que é uma condição extrema, tivemos que abandonar o prédio que ameaçava desabar. E a implosão foi antecipada de meio-dia para as 10h30. E o porquê disso? Exatamente porque a queda do prédio de forma prematura ia criar uma condição absolutamente insustentável, né, de risco e de vítimas, numa área em que 18 prédios e 14 mil pessoas foram evacuadas. Foi a maior operação de Defesa Civil até hoje, né, e a Defesa Civil teve um papel extraordinário naquela oportunidade. Então, quando eu falo que a escala de risco, de dificuldade é de 5 a 10 e coloco o Palace 2, né, com essa nota máxima de 10, é porque realmente a gente conviveu sob condições de muito risco. Eu convivi com medo até o último momento, que foi às 5 da manhã que eu acordei, torcia para o prédio cair antes, para a gente não ter que entrar. E às 5 da manhã, quando eu vi que o prédio estava lá, e o medo foi embora, a gente sabia que tinha que entrar e resolver. A equipe entrou, resolveu, foi um sucesso absoluto, mas a gente sabia que qualquer coisa que desse errado, né, nós seríamos penalizados. A prefeitura também, foi o que eu disse, o prefeito, né, na véspera. Se alguma coisa der errado, o Sérgio Naia, que foi o vilão da história, passaria a ser herói e a gente ia ser massacrado. Felizmente, o resultado foi, conforme o depoimento, perfeito, né? Contemplou o esforço de toda uma equipe, né? Nós estávamos em 8 ali, e onde nós colocamos toda a nossa experiência, onde, a favor de uma obtenção de um bom resultado, obtido com apenas 16 quilos de dinamite, quando o previsto era 50. Então, foi realmente uma condição muito extrema. Palace 2 é o ícone de uma situação em que eu acho que dificilmente nós viveremos durante muito tempo, tá? E fica, no caso, tá, o reconhecimento do quanto foi importante o trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil atua nessas implosões, a gente costuma dizer, desenvolvendo um trabalho que é um verdadeiro exercício de Defesa Civil, através da coordenação do evento, com dezenas e dezenas de entidades. Uma implosão tem um aparato de cerca de 30 entidades que fazem parte do Corpo de Defesa Civil. Então, sem dúvida nenhuma, né, o Palace 2 teve todos esses ingredientes, todos esses componentes de risco e de desafio na área de engenharia, sem dúvida nenhuma, é o ícone em relação a esses aspectos, tá? Eu vou pedir para o Bruno, então, voltar agora para o segundo slide, onde eu vou fazer algumas considerações genéricas, e em seguida nós vamos passar o slide lá de Porto Alegre, uma implosão que nós fizemos agora em março. Foi também um desafio, porque é um prédio que foi colapsado, tá? Mas vou fazer algumas considerações genéricas sobre o que compõe, né, até por conta da premência de tempo, que compõe uma implosão em todos os seus aspectos, né? O primeiro deles, e dando um destaque aí à chamada do engenheiro Takahashi, ele costuma falar que a implosão é uma tragédia com a marcada, e é verdade. A Defesa Civil consegue, de forma coordenada, planejada, né, atuar no sentido de garantir a segurança de todos, pessoas e patrimônio, para que nos dê a tranquilidade também para desenvolver todo esse roteiro que a implosão impõe. Primeiro, analisando a estrutura. Muitas vezes, até comentei com o Ezequiel antes, nem há como analisar. São prédios que estão sinistrados, perderam todas as suas características, então não há o que fazer em termos de cálculo estrutural. Palace 2 é um, prédio da CESP é a mesma coisa, esse Porto Alegre, o mesmo. Então, essa análise da estrutura muitas vezes passa pela execução. O fato de você estar furando pilares, você já está tendo conhecimento da estrutura o suficiente para, através do conhecimento dos encarregados e a nossa expertise, poder dar continuidade ao trabalho, mesmo não tendo plantas e tudo mais, o que é muito comum, tá? A figura da perfuração, o carregamento e a sequência de detonação é o esqueleto, né? é o esboço de uma implosão, onde alguma dessas etapas são coisas simples, como furar pilares, né? E até mesmo a figura do carregamento, que é cercada de toda uma áurea. Não, são cálculos simples, né? Cálculo de razão de carregamento, que todos vocês aí estão familiarizados com as atividades
mineração, pedreira, trabalhos especiais, aí como Pedro, enfim. A razão de carregamento, tudo isso é um cálculo muito simples, onde os encarregados, né, eu faço de cabeça na hora, e os encarregados fazem na intuição e o número bate. Né? Eu calculo de cabeça na hora um número e eles chegam na mesma quantidade de carregamento, meia banana, espaçador e tudo mais. A figura do espaçador está sempre presente porque não se coloca explosivo em todo o furo. Você dilui a quantidade explosiva, a energia dele é suficiente, uma pequena quantidade, para obter o resultado. E o último item, aí sim, a sequência de detonação é uma arte, né? É algo que impõe todo um conhecimento, uma experiência, um detalhamento muito grande, né? O feeling, a capacidade de traduzir o sentimento do encarregado, esse é o mérito de quem está à frente, de tal forma que você consiga que a queda do prédio se dê de forma estabelecida. Existem simulações em computador, tudo mais, existem ferramentas disponíveis para nos dar um subsídio maior na hora de desenvolver o projeto dessa natureza. Como são 40 anos, são décadas de convivência com esses profissionais, eu ainda coloco essa percepção humana, esse sentimento, esse feeling dos encarregados à frente dessa ferramenta extraordinária que é o computador. Faço isso até com um depoimento que eu faço com muito orgulho. Então, sem dúvida nenhuma, né? Essa é a parte, nas partes mais delicadas, é onde a gente se debruça, namora o prédio e troca essas figurinhas com todos os encarregados. Ainda dentro desse roteiro do que se compõe uma implosão, nós temos aí a vistoria de perpétuo e o monitoramento sismográfico. O profissional que tem experiência, eu convivi muito com controle de vibrações, desde Tucuruí, em 1980, é suficiente para garantirmos ao cliente que o trabalho vai se desenvolver com muita tranquilidade, as estruturas serão preservadas, mas a palavra não basta. Então, nós temos que, no primeiro momento, a vistoria ad perpétuo contempla registrar as condições em que se encontram os imóveis e todas as estruturas no entorno, né, naturalmente, e isso é registrado em cartório, é feito um laudo, né, devidamente registrado, e serve como uma ferramenta que dá tranquilidade ao contratante, às autoridades envolvidas, Defesa Civil, Prefeitura, Exército e os profissionais, assim como a empresa executante, a respeito das condições em que a implosão está entregando para o entorno, né, para os interessados, onde a gente tem sempre essa segurança. Para vocês terem uma ideia, aquele prédio que estava a 3 metros, né, nós adotamos como baliza a BNT, norma da BNT, a NBR 9653, que é uma norma muito conservadora, a favor, né, da atividade, e os níveis de vibração estão sempre abaixo do que impõe a norma, 15 milímetros, para determinada faixa de frequência, tá? Para frequências mais baixas. Então, a gente faz isso com muita tranquilidade, e esse monitoramento sismográfico, né, você fazendo instalação de sismógrafos em 360 graus, pelo menos 4 sismógrafos, 6, que se garante a abrangência desse raio. Em Porto Alegre foi uma situação inovadora, nós usamos 14 sismógrafos, que apareceu no mercado, um tipo de sismógrafo que cria uma facilidade maior, uma inovação para a atividade, vem enriquecer o nosso trabalho. Então, tudo isso, a vistoria ad perpétuo e a sismografia nos dá tranquilidade para assumir um compromisso desse a poucos metros, né? Onde o que ocorre na prática é que a vibração, o prédio cai, é como se fosse centenas, né, de camadas, né, que atinge o solo, causando um trem de ondas, cuja vibração fica muito abaixo do que determina as normas brasileiras e internacionais. Tá? Medidas preventivas de proteção. Onde nós carregamos os explosivos? Nós colocamos uma tela, nós já vivenciamos vários dispositivos, desde a época lá da CESP, ou Niterói, 89, e chegamos hoje a uma solução muito simplificada, que é uma sequência de telas, de 4 a 5 telas, essas telas fachadeiras, que são muito frágeis, e combinadas numa faixa de 4 ou 5, criam uma ferramenta extraordinária, no sentido de garantir que não haja lançamento de fragmentos, que não haja ultralançamento, como a gente conhece no nosso meio. Então, isso também é uma ferramenta extraordinária para nós. Essa de Porto Alegre, a BR-116 estava a apenas 7 metros do prédio e não caiu uma pedrinha no pavimento. Então, esse tipo de proteção, esse envelopamento que a gente coloca entre aspas aí, né, é uma ferramenta extraordinária para isso aí, tá?
E fecha aí nessa sequência, nesse roteiro, implosão, o exercício de defesa civil, tá certo? Esse exercício de defesa civil é uma oportunidade da defesa civil desenvolver seu trabalho, eles fazem isso com muito profissionalismo, com muita vibração, cria uma cumplicidade com a equipe extraordinária, nós temos amizades no Brasil inteiro, né, com todas as defesas civil, existe uma relação muito estreita, palestras, treinamento, enfim, chamamos a defesa civil, em Porto Alegre não foi diferente, né, o trabalho deles foi extraordinário, entraram no processo aos 48 minutos do segundo tempo e tiveram um desempenho incrível, né, abraçaram a causa, e eu tive o privilégio, o prazer de elogiar a todos os cantos, a todos os meios de comunicação, o trabalho que a Defesa Civil desenvolveu naquela oportunidade. Então, vamos mostrar, né, eu pedi a ajuda do Bruno para colocar a implosão, né, onde aparece a Blastec. É um vídeo de 38 segundos, e depois o da FBI, que é um pouquinho mais de tempo, que mostra em várias imagens. É um prédio que se incendiou em julho do ano passado, né, infelizmente morreram 2 companheiros bombeiros, o prédio ficou em colapso iminente, nós convivemos durante 10 dias com uma laje que desabaria, eu tive que mudar todo o conceito da implosão, e ao longo do tempo, né, ao longo da execução, eu tive que diminuir a carga que seria usada, de 200 para 115 quilos, sem compromisso do resultado, sem comprometer o resultado. Vamos ver as imagens, para vocês se inteirarem do trabalho, e eu faço essas considerações a respeito desse jogo de cintura que a gente tem que ter, eliminando etapas do projeto, sem compromisso, sem comprometer o resultado. Ok? Então, Bruno, vamos lá. O antigo prédio da metalúrgica Mannesmann, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, veio abaixo em 5 segundos. Nunca uma implosão foi tão bem sucedida no Brasil. No meio de toda essa destruição, até o que parecia impossível, aconteceu. 200 quilos de dinamite colocaram abaixo um prédio de 4 andares. Mas por mais incrível que possa parecer, uma câmera colocada ali dentro, ao lado das cargas explosivas, foi retirada dos escombros intacta. E o melhor, registrou imagens exclusivas do momento da implosão. Uma experiência inédita. A empresa de engenharia contratou uma produtora para gravar a implosão. Minutos antes, a câmera de vídeo foi posicionada no último andar. A única proteção era um caixote de madeira fixo no chão. Os técnicos destruíram parte do teto em cima da câmera para entrar claridade. Era um risco. Ninguém acreditava que a câmera sobreviveria a tanto concreto. Engenheiros e técnicos saíram em busca do equipamento. E lá estava a câmera, empoeirada, mas inteira no meio do entulho. A maior torcida era do engenheiro Manuel, que apostou na ideia e saiu ganhando. Existe toda uma curiosidade científica, né, com relação ao comportamento das cargas no interior do prédio, e existe o aspecto pitoresco dessas apostas. Realmente tem lucrado bastante. O que você ganhou? A caixa de cerveja e a máquina. Ah, é sua agora? Agora é minha. Perdeu a aposta. Perdi a aposta e a máquina. Você vai ver agora as imagens gravadas pela câmera no momento da implosão. Não teve. Pessoal, eu aqui comi bola, né, pelo qual já me desculpo com o Bruno. O vídeo que passou, a Mannesmann, aquele negócio da máquina e tudo mais, estava guardado para se dar desse tempo ou não. E, na verdade, ele é muito interessante e vale um registro também, né? Foi a primeira vez no Brasil, onde hoje está cheio de câmeras para tudo quanto é lado, mas foi a primeira implosão, né, onde foi colocada uma câmera dentro de um prédio,
E, inclusive, as imagens se perderiam, porque o dispositivo com o qual estava acoplado acabou se perdendo, e o fato de salvar a filmadora é que permitiu registrar essas imagens. Então, peço desculpa a vocês, mas não desmerece o interesse em passar. O de Porto Alegre, vocês viram lá, um prédio colapsado, né? Existe um outro vídeo com mais imagens, a gente passa se der tempo, mas o que eu gostaria de destacar ali é que foi realmente um grande desafio também, que o prédio colapsado expõe toda uma equipe. Tivemos que decidir se de eliminar aquelas coisas penduradas, resolvemos que não, queremos uma disciplina de trabalho, e depois detectamos, né, num prazo curto de execução, detectamos uma laje que estava em colapso, e tivemos que monitorar, criar todo um escoramento, perdemos 10 dias, mudei o conceito da implosão, e ao longo do processo de execução, eu tive que ir eliminando, né, num projeto inicial onde contemplava 1.200 furos e 200 quilos, nós fomos eliminando algumas dessas etapas, e chegando a 780 furos e 115 quilos, quer dizer, praticamente mais de 40% da carga prevista, sendo que o resultado atingiu todas as expectativas, na prática ocorreu tudo aquilo que se esperava. Tá? E essa é uma implosão que eu dei nota 8 em termos de grau de dificuldade, lembrando que é de 5 a 10, tendo o Palace 2 aí como uma condição mais crítica de risco e de desafio técnico. Tá? Eu vou pedir para o Bruno agora passar a sequência dos slides para fechar, né, com vocês a implosão como uma ferramenta de grandes transformações urbanas e cada uma, né, inserida dentro de um contexto. Tá? O próximo slide, vou pedir para ele passar, nós temos o Palace 2 e a menção ao prédio da CESP na Paulista também foi uma situação de um prédio em colapso, foi um incêndio, né? E ali tivemos a figura do engenheiro Hugo Takahashi. Tem um episódio muito interessante aqui, a propósito da CESP, que tem a ver com a mídia. Eu gosto de fazer algumas referências à relação com a mídia, que é muito importante, a gente está sempre sob o fio da navalha, mas depois, nas perguntas, provavelmente vai ser contemplado essa observação. No slide seguinte, nós temos aí implosões para a reestruturação urbana, com destaque, naturalmente, para o Carandiru. O Carandiru foi uma nódoa eliminada numa região aqui de São Paulo, né, uma região que seria nobre e não estava sendo, por conta da existência do Carandiru. Num primeiro momento, foram 3 pavilhões em 2002 e 2 outros pavilhões, o 2 e 5 em 2005. Tá? Não foi um desafio do ponto de vista técnico, mas representou um desafio em termos de responsabilidade perante o que representava o Carandiru, à luz de todas as tragédias que já haviam acontecido. Né? Então, sem dúvida nenhuma, teve uma repercussão a nível mundial e representou, sem dúvida nenhuma, uma valorização urbana. Hoje, naquele local, você tem o Parque da Juventude, né? Você tem a terceira melhor biblioteca do mundo, está lá no Carandiru, e graças a essa intervenção da implosão. Dando destaque aqui também ao complexo lá da perimetral, né, como uma intervenção de reestruturação urbana. A perimetral representou, sem dúvida nenhuma, um legado da Copa e da Olimpíada. Né? Mudou o panorama, mudou a paisagem do Rio de Janeiro, então, realmente, a implosão proporcionou um legado para mudar a condição daquela região. No próximo slide, nós temos a figura da valorização urbana. Esse prédio estava novo, e no ano anterior tínhamos implodido um outro prédio que também era novo. Ou seja, o elevado custo, né, por metro quadrado justifica a implosão de um prédio para, assim, implantar um empreendimento de um valor extraordinariamente maior. Então, você veja que é uma ferramenta também de valorização urbana. Enquanto chega até a chocar, né, que um prédio tão novo tenha sido usado a ferramenta implosão, mas sobre ele se debruçou todo um conceito de certificação LEED. 95% de tudo foi aproveitado, né? Tudo do prédio foi reaproveitado, foi reciclado, inclusive o concreto, separando-se a ferragem indo para a siderurgia, e o concreto foi usado em obras, algumas delas até para a própria prefeitura. Então, sem dúvida nenhuma, essa figura da valorização urbana está muito presente aqui no prédio da Berri. No próximo slide, nós temos aí a figura do resgate de paisagens arquitetônicas. Essa imagem é da Praça da República. Existia um elefante branco, que era o Palácio da Justiça, 21 andares, 20 mil metros cúbicos de concreto.
Aqui, Hugo Takahashi menciona aqui soluções simples para problemas complexos. Ele se superou em termos de genialidade. Foi uma aula de implosão para mim naquela oportunidade, isso foi em 89, já se passaram 33 anos. Ele introduziu soluções incríveis, carreguei isso comigo, pude aplicar em outras situações. E essa implosão eliminou esse elefante branco de uma paisagem contemplada por 10 prédios tombados pelo patrimônio histórico. São prédios maravilhosos, resgatou essa Praça da República, sendo que quem subia no prédio naquela oportunidade, 21 andares, olhava para baixo, parecia que essas estruturas estavam debaixo do prédio. Foi um trabalho extraordinário, foi usado tirante em vez de cabo de aço é uma ferramenta que a gente usa muito, mas nas juntas foi usado tirante, foi uma solução incrível do Hugo, e também foram detonados os pilares dos elevadores, o que garantiu o sucesso da operação. Nessa implosão, tudo deu errado. E até a implosão, só faltava a implosão dar errado. A implosão foi perfeita, e todas as dificuldades que nós vivemos antes, né, sumiram diante da perfeição do resultado que capacidade, né, a genialidade do Takahashi proporcionou nesse evento. Ok? Menciona aqui Palácio Itamaraty também, acho que é o próximo slide. É um trabalho que foi feito ali no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Itamaraty. E eu comento aqui, viu, Bruno, você passar o próximo slide, era uma estrutura da antiga Polinter, estava a poucos metros do Palácio Itamaraty, veio uma comitiva de Brasília para melar, para cancelar a implosão. E tive que fazer um trabalho de convencimento junto ao embaixador, que tinha muito bom senso, muita serenidade, e uma equipe de 20 engenheiros que eram contra a implosão. Eles convenceram, né, a partir do instante que eu garanti que a vibração ia ser menor do que um caminhão passando em frente ao palácio, não haveria poeira, porque nós íamos proteger o prédio, envelopar, né, e fechar as janelas com fita crepe. Até a figura do Barão do Rio Branco foi protegido também. A partir daí, o próprio embaixador exigia e cobrava a figura da implosão, sabendo das vantagens que o método proporcionava. A solução em um único dia, né, prazo, a prefeitura e os contratantes se beneficiaram da vantagem de custo, né, e a segurança, que é a implosão, em que pese a mística da presença do explosivo, né, tudo aquilo que cerca a operação, a especialidade, a segurança com o explosivo, as pessoas envolvidas, fazem da implosão um método bastante seguro em comparação com as demolições tradicionais, que demandam muito equipamento, dezenas de pessoas, correndo risco durante muito tempo. A implosão é exatamente o contrário. No próximo slide, tá? Nós temos aí, em Salvador, em 2010, fizemos o estádio da Fonte Nova. Há uma menção lá também ao Hotel Estela Maris, são os dois eventos que se consagraram aí em termos de repercussão em Salvador, Estela Maris em 98 e a Fonte Nova. A Fonte Nova, ela representou um desafio do ponto de vista do entorno. Nós tínhamos 2.500 imóveis que foram evacuados, dezenas e dezenas de prédios tombados pelo patrimônio histórico. Nós tivemos, né, diante de todo esse desafio, 4 demandas de reclamação na hora da implosão, e a documentação, a postura, os resultados dos sismógrafos inibiram essas reclamações. Então, não tivemos nenhum evento entre dezenas e centenas de prédios tombados pelo patrimônio histórico, que ficam sob o crivo de uma especificação muito rigorosa em termos de controle de vibração, tá? Mas todo o procedimento correto, a bem da prática de uma boa engenharia, né, de demolição, tendo a implosão à frente, né, desse conceito, nós eliminamos todas as reclamações, não houve nenhuma demanda. Tá? Pediria para o Bruno, então, dar sequência. Nós temos aí no próximo slide um tema que é uma ferramenta muito importante hoje, não era, mas as áreas industriais hoje, eles têm um processo muito dinâmico em termos de novas unidades, novos processos, novas instalações. Antigamente você tinha a figura de um leilão, uma desmontagem dos equipamentos e depois uma demolição que demandava muito tempo. Hoje já existe um pacote que é colocado à disposição do cliente e no final desse pacote, né, o pano de fundo disso tudo é a implosão como uma ferramenta para a solução de grandes demolições em áreas industriais, trazendo benefício, né, para a atividade industrial, porque a convivência da demolição convencional com outras unidades cria uma série de transtornos que a implosão elimina. Tá? Então, eu acho que
cumprir o horário aí, correndo um pouquinho no final. Talvez depois a gente possa passar o vídeo aí de Porto Alegre, se em alguma pergunta justificar, a gente mostrar outras imagens. Então, eu passo aí para o Ezequiel, tá? Para a Michele, para a Vanessa, a condução aí dos trabalhos, o Pedro também, provavelmente agora se abre o leque aí para o debate, para que a gente possa dirimir as dúvidas aí dos nossos amigos que estão acompanhando. Opa, um agradecimento meu aí, né? Manezinho da Implosão, como eu disse, carinhosamente me tratam por esse apelido e eu fico muito grato por isso. Pronto, acho que meu áudio estava fechado, agora foi. Agradeço, Manezinho, pela palestra, né? Muito interessante o tema. Temos algumas perguntas, já passamos para o Ezequiel para ele mediar aí com o Pedro. Eu só vou lembrar aqui, para quem está acompanhando, que nós vamos disponibilizar no chat um link para preencher, para depois vocês terem acesso ao certificado digital. Esse certificado ele é liberado em até 72 horas, aliás, 72 horas após o evento. Então, passo aí agora para o Ezequiel. Obrigado, Vanessa. Obrigado aí a todos também, a presença de Manezinho. Pedro, eu vou deixar com você aí essas duas primeiras perguntas, são bem interessantes. Pode aí passar a palavra para você. Faça as duas primeiras aí, por gentileza. Boa noite a todos presentes aí. Temos duas perguntas aqui interessantes, uma de Matheus Amorim. Ele diz, como é feito o estudo ou o procedimento para evitar que estilhaços provenientes da implosão causem danos no perímetro do prédio? E temos a outra aqui. Essa aí, já adiantando, essa é a parte mais fácil, mais tranquila, e é onde a gente manifesta com muita tranquilidade, né, para quem está envolvido, cliente, a Defesa Civil, autoridades, Exército. Aquela figura do envelopamento, né, aparece bem nítido na berrine, você tem o prédio, você tem aquela tela em volta, é uma camada de 4 ou 5 telas sobrepostas, criam uma situação extraordinariamente favorável ao não lançamento de fragmentos. Nos Estados Unidos, em alguns países, eles usam a proteção pontual, localizada nos pilares. A gente tem restrições a isso, né? Achamos que a nossa proteção é muito melhor, modéstia à parte, mas nós também nos debruçamos, né, em agregar soluções adicionais. Então, muitas vezes a gente usa esse envelopamento, que já é uma garantia e traz muita tranquilidade, e é uma operação muito rápida, muito expedita, sob uma rigorosa segurança. A gente criou um sistema de instalação que é muito rápido, muito expedito e seguro. E no interior do prédio, a gente coloca telas também ao longo de pilares, né, na interface dos pilares, no meio dos pilares, e fazemos proteções individualizadas também em alguns pilares, e às vezes até em todos. Em Brasília nós fizemos isso, numa implosão, numa condição muito crítica, né? Então, sempre que essa criticidade está presente, a gente tem essa tranquilidade para agregar soluções adicionais em termos de proteção, porque é vital, né? É uma condição sine qua non, é dever de ofício nosso, seja qual for o resultado, convivendo com algum desvio em relação ao que é esperado, algum dano material, né? A figura da segurança do ser humano está em primeiro lugar. Então, o ultralançamento, antes mesmo de se preocupar com vidraças e tudo mais, é a figura do ser humano que está sendo privilegiada aí, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem lá na berrine, não se quebrou nenhuma vidraça. Aqui em Porto Alegre, uma pequena vidraça numa fachada que nós não protegemos, estava a poucos metros, não protegemos, até como um desafio, falar, não, nós vamos proteger. Se quebrar, a gente vai lá e conserta. Então, um único vidro, e a colocação da tela representaria uma atividade de risco, subir, colocar em um custo adicional. Então, hoje a gente já tem essa tranquilidade, né, para oferecer essa solução contra risco de lançamentos por conta dessa proteção que eu estou à vontade para dizer, tá? Ela oferece uma série de vantagens em relação a qualquer outra, mesmo sendo usado nos maiores centros de implosão, no caso dos Estados Unidos, né, que usa essa proteção individualizada, a qual eu tenho algumas restrições.
Temos outra aqui, Manezinho, outra pergunta, do Diogo Finamore. Existe alguma demolição prévia de estrutura do prédio para facilitar o trabalho de implosão? Ou insere-se os explosivos no ponto-chave e executa a detonação? Essa pergunta é interessante, porque as pessoas não veem isso, né? Mas existem preparativos para garantir uma boa implosão, tá? E, às vezes, aquilo que seria um preparativo, você inclui na implosão. Aquele da de Niterói que eu disse, até o 7º andar, nós detonamos o fosso do elevador. Então, a solução também foi uma puta sacada do engenheiro Takahashi, né? Então, foi detonado até o 7º andar. Mas, de maneira geral, as paredes, né, a alvenaria do 1º, eventualmente 2º andar, escadas, nós fazemos cortes. Então, existem alguns procedimentos, onde a gente os introduz exatamente para diminuir a rigidez da estrutura e criar uma inércia favorável à queda do prédio, principalmente contemplando aquela sequência de detonação defasada de milhares de segundos, conforme eu comentei, tá? Então, isso existe. E, muitas vezes, aquilo que poderia ser um procedimento anterior acaba se participando do processo da implosão, principalmente em termos de vigas de transição, que agregariam risco, e fosso de elevadores, que é uma estrutura muito rígida, tá? Então, sem dúvida nenhuma, existem atividades adicionais que agregam algumas demolições, fazendo ou não parte da implosão como um todo. Ok. Temos mais um aqui, de José Chaves Neto. No Palace 2, foi usada iniciação elétrica? Não, no Palace 2, primeiro eu assumo um erro meu de decisão. Tá? Na época, as condições de risco eram tamanha que nem deveria ter sido usado perfuração nos pilares. Tá? Tanto é que nós escoramos o prédio, começamos a furar e abandonamos a furação com menos de um andar. E sendo que o que faltou ainda foi o fosso do elevador, que agrega uma rigidez muito maior ao prédio. Usamos o João de Barro, que é uma atitude extrema, né, apelativa até, mas agregou. Tudo que se fez no Palace 2 foi fruto de muito conhecimento, experiência, feeling, malícia, tá? E a malícia não foi contemplada em relação à escolha do método. Nós deveríamos ter usado cargas dirigidas para sequer tocar nos pilares ou garantir qualquer tipo de solicitação dinâmica ao pilar, até mesmo a furação, tá? Representou essa solicitação dinâmica, tanto é que os pilares explodiram e o prédio só não caiu em cima da gente porque estavam escorados com dormentes, porque Rohr e Mills sequer concordaram em entrar lá para fazer o escoramento. O cimbramento foi descartado por questões de segurança, de paura dessas empresas que não entraram. Nós temos que montar ali o relacionamento que eu tinha com a Flumitrens, mobilizamos os dormentes e fizemos esse cimbramento com os dormentes. E o que salvou nossas vidas, a gratidão que eu resgatei em 2001, quando da tragédia lá do World Trade Center, com esse engenheiro da prefeitura, consultor, esse resgate de gratidão foi porque ele salvou nossas vidas e me induziu a essa decisão que foi muito acertada, ao mesmo tempo que foi uma decisão errada. Mas, voltando para a pergunta, que eu fiz esse floreio para agregar mais curiosidades e informações sobre o que representou o Palace 2. Lá foi cordel e retardo. Tá? Nem Brinel foi. Tá certo? A situação foi tão crítica que nós usamos cordel e retardo. E numa condição tão especial, onde tivemos que colocar essa malícia, agregamos uma malícia lá para não correr risco de corte, o que seria terrível, né? Eu não tinha preocupação no Palace 2 do prédio tombar para algum lugar que a geometria não era favorável, mas o risco do prédio parar e detonar apenas aquele andar com explosivo era muito grande. Poderia ter ocorrido como aconteceu nos Estados Unidos. E a solução na época era um helicóptero com míssil na base, porque não haveria a mínima condição de entrar mais ninguém. Você tem uma ideia, eu entrei no Palace 2 só na garagem e no térreo, jamais subi no primeiro andar. A gente tinha esse respeito com a estrutura em relação aos riscos que representava. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da iniciação, sequer cogitamos a espoleta elétrica, não seria espoleta elétrica já naquele momento, porque a espoleta elétrica tradicionalmente era responsável por grandes acidentes diante de condições climáticas adversas. O prédio da CESP foi a última vez que nós usamos, em 87, espoleta elétrica. Em 88, Itaipu, usamos o Brinel a primeira vez,
poderia ser usado qualquer outro não elétrico, né, de outras empresas. Eu falo Brinell por causa do meu histórico com a Britanite. Mas, sem dúvida nenhuma, sequer foi usado um produto, um iniciador, né, não elétrico, porque a espoleta elétrica já estava sob o crivo das restrições de segurança. Tá? Então, foi usado cordel e retardo, colocando todas as restrições que existiam naquele momento. Até porque, diante de tanto avanço tecnológico dos produtos disponíveis, dizer que foi cordel e retardo, dado as condições, as adversidades, os riscos, e nós não poderíamos colocar nenhum outro componente que agregasse risco ou demora nos preparativos. Nós fugimos do prédio. Tá? A explosão seria ao meio-dia, nós corremos, né? Só estava eu mais um, nós fugimos do prédio diante das informações de que o prédio estava para desabar. Ok. Temos mais uma Tem pergunta. mais alguma pergunta aqui? Nós selecionamos. A Cristine Guimarães, engenheira ambiental, ela perguntou o seguinte. Uma pergunta. Caso haja uma edificação muito próxima entre dois prédios também próximos, os entulhos gerados podem afetar os prédios vizinhos? Pode afetar dependendo das circunstâncias, né? Agora, por exemplo, recentemente nós tivemos um episódio aqui em São Paulo, de um prédio que pegou fogo lá na 25 de março, teve uma repercussão incrível, né? E eu me debrucei sobre esse trabalho, até por conta de uma consulta de defesa civil e tudo mais, e a decisão da prefeitura foi pela demolição convencional, justamente com esse argumento de que o entulho poderia comprometer os prédios vizinhos, né? E eu apresentei uma solução, né, onde eu estava absolutamente à vontade para o prédio a ser implodido e os dois prédios que estavam colados, né, esses dois prédios não sofreriam abalo por conta da solução engendrada, né, por uma equipe multidisciplinar que encontrou uma solução muito simples, que seria a viabilidade da implosão. Claro que as decisões são tomadas à luz de outras circunstâncias, né, mas do ponto de vista técnico, a implosão era perfeitamente viável, execuível, mesmo à luz dessas restrições. Mas nós tivemos, por exemplo, situações onde o prédio aqui em São Paulo, Treme-Treme, tinha um prédio do lado colado, né? E a prefeitura chamou naquela época numa condição em que o prédio ainda estava habitado. Então, naquele momento, eu disse que a implosão era viável, mas as condições críticas de proximidade colado não permitiriam a implosão. Perguntaram até se era viável. Eu falei, é viável. Aí perguntaram, você garante? Eu falei, não garanto nada. Mas vou adorar que me chamem para esse desafio, eu vou ficar excitado diante desse desafio, mas não dava para garantir. Então, cada caso é um caso, tá? Mas, naturalmente, hoje, essa solução da 25 de março é uma solução incrível, revestida de uma simplicidade impressionante, tá? Me orgulho de dizer isso, porque eu me debrucei sobre o trabalho com muito esmero, com muito interesse, com muita vibração, e estava cercado de profissionais muito qualificados, encarregados, que têm essa percepção. E a nossa conclusão é da viabilidade da implosão. Então, sem dúvida nenhuma, diante de desafios muitos que existem, né, nos meios urbanos, por exemplo, nós temos em Santos prédios inclinados, isso é histórico, né? Os prédios em Santos têm esse histórico de prédios inclinados. Em algum momento, algum dia, algum prédio desse pode se colocar numa condição de risco em que a implosão seja a única alternativa. Na implosão, você tem o artifício, né, é permitido graças à sequência de retardamentos, o prédio está inclinado. No momento da implosão, você coloca ele a prumo e, na sequência, milésimos de segundos depois, você faz ele cair que nem o Palace 2. Né? Vocês vejam que eu mencionei que o Palace 2 foi uma atitude extrema, menos de um andar. Tá? Todo o nosso conhecimento foi colocado à disposição daquele trabalho. Tem que reconhecer que contamos com a sorte, né? Todo bom goleiro tem... Mesmo os melhores goleiros têm que ter sorte. A bola tem que bater na trave de vez em quando e tudo mais. Então, ali realmente foi uma situação muito peculiar. E essa pergunta dela, eu fico à vontade para dizer que cada caso é um caso, e em muitos desses casos, situações críticas vão poder ser contempladas com a ferramenta implosão. Tem mais uma pergunta da Cristine Guimarães, que se refere ao seguinte: na questão ambiental, precisa-se de licenças específicas para a detonação por conta do levantamento de particulados finos, e eles podem ficar no ar por quanto tempo?
Olha, numa implosão você tem a manifestação de fenômenos, né, que são o excedente do explosivo, né? O explosivo ele é incumbido de romper o concreto para gerar o colapso numa sequência pré-estabelecida. E quais são os fenômenos que se manifestam no meio ambiente? A vibração no terreno, né? O barulho, o deslocamento de ar, nível de pressão acústica em decibéis, que também é controlado pelos sismólogos, é devidamente equacionado, né? Nós temos a figura do ultralançamento, que é evitada através do envelopamento, e a poeira. A poeira, vocês viram a menção lá na Berrini, né? Foram colocadas piscinas, né? No Carandiru, as telas foram aspergidas com água através das viaturas dos bombeiros. Então, a gente vai agregando soluções adicionais. Em Porto Alegre, nós temos um prédio que deve sair, onde o posicionamento do prédio vai permitir colocar monitores de bombeiro, né, desses que tem nessas unidades industriais, em prédios mais altos, e vamos criar uma condição extraordinária de ter uma implosão talvez que totalmente isenta de poeira. A poeira é uma entidade com a qual a gente convive, né? No caso da Berrini, aquelas piscinas foram quase que inócuas, né? A solução era outra e não deu tempo para ser implantada. Aspergir água nas telas minimiza, tá? Mas, de maneira geral, você convive com a poeira e, muitas vezes, você convive também com uma pergunta que é muito comum: se tiver chuva, pode ter implosão? Se chover, é uma maravilha. E nunca convivemos com um evento de uma felicidade tamanha como foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a poeira, que demanda alguns minutos, também não é um transtorno, mas passa a ser um transtorno na medida em que ela atinge estruturas que precisem de uma lavagem e tudo mais. A gente já estava com um esquema de plantão para lavar uma fachada de hotel, que os hotéis estavam ali do lado. E a poeira se dirigiu justamente para os hotéis. Acontece que, imediatamente, a implosão caiu um pé d'água. E a poeira simplesmente se dispersou, né, e não atingiu nenhum dos hotéis. Então, são situações também pontuais, né? A gente convive com a poeira. Esse comentário que eu fiz do prédio, que talvez a gente elimine a poeira, é uma expectativa muito grande de poder apresentar para a sociedade, para o meio urbano. Isso é em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, um cartão de visita, um cartão negativo, um prédio que está lá já há 68 anos, enfeiando, desvalorizando um centro histórico maravilhoso. Então, essa ferramenta da implosão vai poder proporcionar, quem sabe até, né, um evento onde a poeira, se não for eliminada, ela vai ser mitigada a um ponto que vai ser, inclusive, destaque na mídia. Provavelmente as pessoas vai chamar a atenção das pessoas acostumadas, né? A poeira faz parte até da manchete de jornal. Normalmente, no jornal, você não vê o prédio caindo. O destaque é a poeira, né? Então, a poeira faz parte, né, do pacote. É um transtorno que tem um impacto, que eu diria até reduzido, porque em áreas abertas, principalmente, esse particulado se dispersa. Em relação a autorizações e tudo mais, uma implosão, ela tem o rigor, né, da autorização do Exército, entidade máxima, soberana, na hora de autorizar um evento como esse. Você tem também convive com a autorização da Polícia Civil e a anuência da Prefeitura. Na anuência da Prefeitura, é um pacote envolvendo algumas secretarias. Uma delas é justamente a Secretaria do Meio Ambiente, para quem a gente se reporta, né, e apresenta o dossiê a respeito das medidas que são adotadas, né, em relação a isso. E o aspecto do particulado em relação ao meio ambiente, tá? Ele é considerado de grau mínimo, né, sem grandes consequências, a não ser que você tenha condições críticas e um hospital que requer uma proteção a mais, ou até mesmo uma situação real que nós vivemos, numa indústria, aqui em São Paulo, na Poli Brasil, você tinha a Vitopel, que era uma unidade que não poderia, né, devido ao processo produtivo, não podia ter um grão de pó na unidade. Então, nós colocamos esses monitores, né, da brigada de incêndio, criamos uma parede de água no momento da implosão, e o resultado foi extraordinário, não passou nada, entendeu? Então, são soluções onde você agrega um pouco de criatividade, né, um pouco de bom senso, para justamente eliminar esses transtornos, esses riscos. Lembrando que a implosão, ele tem um transtorno, né, de evacuar a área, todos esses procedimentos, protocolos, tirar as pessoas, levantar se tem alguém doente, enfim, é um trabalho extraordinário da Defesa Civil. Mostra a Defesa Civil, dentro de um conceito de coordenação e planejamento, que agrada à população,
Toda implosão é feito um levantamento, né, uma pesquisa sobre como a implosão impactou. Normalmente a nota é 9,5 de receptividade e graças, sem dúvida nenhuma, à Defesa Civil. Então, nesses casos, né, a gente sempre tem a figura de todas as secretarias, né, da prefeitura. Nessa anuência é um pacote que atende, satisfazer a todas as secretarias envolvidas. O Anselmo Cabral, ele pergunta o seguinte: existe alguma norma brasileira para a execução de implosões? Não, especificamente não. Desde a década de 90, nós é que abraçamos, eu tive a oportunidade de participar na NBR 9653, né, que disciplina atividade de mineração, pedreiras em áreas urbanas, e teve uma reformulação agora. Eu participei desses estudos no começo da década de 90. E desde aquele momento nós abraçamos essa norma como uma norma que também poderia ser estendida a disciplinar os níveis de vibração. Era uma norma muito conservadora. Desde o início nós tivemos essa percepção que, tendo como parâmetro uma norma com esse nível de restrição para pedreiras e minerações no meio urbano, a gente sabia que isso ia atender toda e qualquer demanda em termos de danos às estruturas. Lógico que cercado pelo monitoramento sismográfico e pela vistoria do perpétuo. Mas, sem dúvida nenhuma, esses valores que a gente adota como referência, né, ao longo de décadas, ao longo de centenas de trabalhos, os registros do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do LACASEMIN, Laboratório de Meio Ambiente da USP, de entidades lá no Rio Grande do Sul, da Nitro, universidades e tudo mais, sempre revelaram valores que se mantiveram abaixo do que determina a NBR 9653. Como eu disse, ela é muito mais conservadora que muitas normas no mundo inteiro. Então, isso aí vai a favor da segurança e a favor de quem está executando. A gente se sente gratificado em poder proporcionar esses resultados em relação ao entorno, na proteção dessas estruturas. Manezinho, tem mais uma pergunta aqui, tem uma pergunta do Matheus Amorim. Caso a implosão de um prédio danifique alguma edificação vizinha, o proprietário do imóvel demolido é responsabilizado? Sim, a figura da responsabilização é uma garantia, né, contratual junto aos órgãos públicos, né? Existe essa garantia, seja através de um seguro ou, dependendo da circunstância em que a figura do seguro não é possível, por vários motivos, existe um termo de responsabilidade, né? Caução, assinatura de um compromisso, capacitação financeira da empresa, exatamente para dar essas garantias. O que a gente tem convivido, e é muito também gratificante isso, é que as implosões no Brasil, e antigamente a gente até convivia com alguns danos, né, um poste, janela, enfim, mas até pequenos danos têm sido evitados por conta dessa experiência, essa expertise, essa percepção, né, a intuição de encarregar isso, mas são soluções criativas que são introduzidas no método, e cada vez mais essa figura do dano material, né, ela desaparece. Como eu disse, a implosão de Porto Alegre demandou uma extraordinária mobilização, um prédio em risco e tudo mais, nós tivemos um vidro desse tamanho aqui quebrado. Tá? Então, esse é um registro muito positivo. Né? Eu tive que mandar embora meia dúzia de funcionários porque quebraram esse vidro aí. Eu acho que é uma brincadeira. Então, isso é um atestado de capacitação técnica para a equipe que está à frente desse serviço. Né? Um trabalho dessa envergadura, com prédios tão próximos, e o resultado, em termos de danos materiais, ficam revestidos apenas em termos de um único vidro. Manezinho, a gente está terminando aí, eu vou fazer duas perguntas aqui em uma, tá? Tem uma pergunta do Ilídio Batista, que a perfuração das colunas que você faz aí sempre com martelo elétrico ou pneumático, e tem a pergunta de Ubirajara Lira, que agradece a você pelo trabalho também, e se você fez algum desmonte desse, ou alguma implosão dessa fora do Brasil. Sim, fizemos na Argentina em 92, uma área muito grande, uma antiga siderúrgica, né, Crisaldini. Houve consultas ao longo do tempo, na África e tudo mais, e não houve interesse na época, até do ponto de vista pessoal, familiar e tudo mais. A perfuração é pneumática e pode ser elétrica. Naturalmente, o desempenho das perfuratrizes elétricas são significativamente superiores. Em condições muito críticas de risco, a solução elétrica favorece.
e numa condição mais crítica, cargas moldadas, tá? Eu não sei se tem tempo de passar a implosão de Porto Alegre com várias imagens, com um fechamento, aí sobraria talvez uns 2 minutos aí, essa implosão acho que é 1 minuto, não sei se dá tempo, são imagens impactantes. Teoricamente, 3 minutos, eu acho. Mas então dá para passar esse da FBI, ver se o Bruno passa, a gente fecha com chave de ouro, com imagens de Porto Alegre, que foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito qualificado. Enfrentamos muitos desafios, algo que tinha uma percepção de risco e de segurança, desafio técnico, num nível de nota 5, 6, acabou tendo nota 8, porque foram sendo agregadas dificuldades com as quais nós tivemos que conviver. Então, seriam imagens que eu acho que fecharia com chave de ouro esse nosso bate-papo aí. Esse vídeo... Não vai conseguir passar, Manezinho. Fala. Essa implosão, senhores, gostaria de fazer mais esse destaque. Eram 200 quilos, o resultado que vocês viram aí é o resultado de 115 quilos, ou seja, obtivemos o mesmo resultado com uma carga mais de 40% menor. Então, entrou toda a experiência de equipe multidisciplinar para poder otimizar esse resultado, à luz dos riscos de, furando mais, né, como se previa, ocorreu uma tragédia com o colapso da taulagem, que nós ficamos sob o crivo dela lá praticamente o tempo todo. Como é que está o tempo, Ezequiel? Considerações finais? Exatamente ao ponto final, 19h30, mas considerações finais, sim. Pode ficar à vontade, Manezinho. É isso, então eu me sinto muito orgulhoso do convite, tá? É muito gratificante esse bate-papo, me senti em casa, personagens que eu convivi por décadas aí. Salvador, eu sou paulistano de nascimento, sou teropolitano de coração, tá? Tem toda uma história de vida na Bahia, me sinto honrado, tenho no CREA uma referência de vida, né? Eu dei palestra em muitos CREAs, sou muito bem recebido, não é mérito meu, mas a atividade implosão tem um carisma tão grande que todos os CREAs me recebem com muito carinho, muito esmero. Acabo tendo no CREA a extensão da minha casa em todos os estados pelos quais eu passo e visito, tá? Então, realmente queria agradecer ao presidente do CREA a oportunidade, o empenho do Pedro, o seu, Ezequiel, toda a equipe, o Bruno, a Michele, a Vanessa, a Nádia. Agradecer de coração, eu fico comovido, fico grato pela essa oportunidade. Finalizando, reverenciando a memória do Hugo Takahashi, ele que sempre me estimulou dessas palestras. Eu viajo o Brasil inteiro, tá? Sem ônus para qualquer entidade, faço isso com prazer, porque na palestra eu tenho a oportunidade de mostrar aqui essa imagem de que a implosão é uma caixa preta, que depende de mim, essa caixa preta não existe, né? Nas implosões eu convido os amigos, concorrentes, justamente para abrir o leque, né, do conhecimento, do nosso humilde conhecimento, numa área que tem um apelo muito forte no meio técnico. O profissional se expõe, se projeta para o bem e para o mal, também quando alguma coisa dá errado. Mas faz parte do pacote e eu me sinto muito orgulhoso de atuar nessa área. Então, fico muito grato diante dessa oportunidade que vocês me proporcionaram. Tá? Fico comovido por essa assistência. O menino que está do meu lado aqui está dizendo que está no YouTube, uma tremenda repercussão. Então, para mim é uma alegria, uma honra muito grande. E, Manezinho, muito obrigado a você também aí, a participação de todos. Em nome da ABEM, da Associação Baiana dos Engenheiros de Minas, agradecemos também a participação de vocês, do apoio do CREA, e vamos seguir. Bom, siga o CREA no Instagram, no Facebook e no Twitter. Também se inscreva no canal, de modo que vocês possam receber notificações de novas palestras.
Aproveitando, siga também a Associação ABEM, @Associação ABEM, e vamos seguindo adiante. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Manezinho, já tem uma na sequência para você aí, tá? Opa, olha aí, ó. Não cutuca a fera, hein? Agradeço, estamos aí à disposição. Aí ainda, espero que ainda aí, mês que Bahia, faço com mais prazer ainda. E sendo na Bahia... Mês que vem tem aquela nova tecnologia que você já conversou comigo, né? Tá? Bota aí. Temos uma novidade extraordinária no mundo dos explosivos, um produto inovador, que vai trazer para nós engenheiros de minas, geólogos, técnicos de mineração, cabos de fogo, enfim. Uma novidade no mundo das detonações, produto que não é explosivo, é inovador, e que vai atender a várias demandas que o explosivo não pode ser utilizado, principalmente em desmonte a frio, principalmente nas proximidades de estruturas que compõem os grandes centros urbanos. Aguarde, eu acho que o Iguana teve acesso a essa tecnologia, ficou impressionado e podem se impressionar. Realmente é algo que vem aí para mudar muita coisa nesse mercado. Pronto, então, vocês que estão nos assistindo, aguarde a próxima palestra Manezinho, muito interessante, tá? Obrigado, Manezinho. Valeu. Por ter se disponibilizado a participar e ajudar a nossa ABEM e aos profissionais que estão nos assistindo. Para mim foi uma honra e um grande prazer. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.